Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui, trazendo agora a resolução, ou melhor, alguns exercícios resolvidos da lista 8, na qual a gente aborda ali a questão de calor, energia interna, trabalho e a primeira lei da termodinâmica. Então vamos lá. Vou trazer bastante exercícios, também abordar a questão parte conceitual, que é muito importante. Então, nós temos aqui como primeira questão como podemos definir o calor. Então, vamos lá, gente. A questão aqui do calor é que ele é a energia em trânsito, ou seja, é aquela energia que flui. No caso do corpo ou da substância, então a gente é importante citar do corpo ou substância de maior potencial térmico. O que seria esse potencial térmico? Temperatura. Então, de maior temperatura para o de menor potencial térmico, então, também ali menor temperatura. E isso, lembrando, então é em trânsito que flui do corpo substância de maior potencial térmico para o de menor potencial térmico espontaneamente. Ou, se você preferir, natural, de forma natural. Perfeito? Existe o processo forçado, ok? Que você consegue fazer também essa transferência ali de calor. Mas a definição de calor que nós temos é essa. Então vamos lá para a nossa próxima questão. Como podemos definir energia interna de um sistema? A energia interna, ela nada mais é que uma média das energias cinéticas de cada molécula ou partícula. E quando a gente está nos referindo a essa energia cinética, nós estamos nos referindo às energias cinéticas de translação, rotação e também vibração. Certo? Então o corpo está ali se movimentando, as partículas estão se movimentando, isso ele apresenta então essas partículas uma certa quantidade de energia cinética, e essa energia cinética, essa média de todas essas energias cinéticas, é vista aí como essa energia interna do nosso sistema. Questão 4. Pela lei da termodinâmica, podemos afirmar que o calor flui espontaneamente de referente à nossa primeira questão, a definição de calor, espontaneamente de um corpo com maior potencial térmico para o corpo com menor potencial térmico, no caso, temperatura. Perfeito? Vamos então para a próxima, a questão 6. Pulei a questão 5 para vocês darem uma olhada. Não vou trazer todas as questões resolvidas. Um gás é submetido a um processo de pressão constante de 400 Newton por metro quadrado, ou 400 Pascal, e sofre uma redução em seu volume de 0,25 metro cúbico.
assinale aquilo que for falso. Bom, ele traz aqui então algumas alternativas, ele diz a quantidade de trabalho realizado pelo gás, ou melhor, sobre o gás, a variação de energia interna, o gás ele recebe quanto, né, quanto que esse gás ele recebe de calor, ou quanto ele cede de calor, e ele traz também a variação de temperatura desse gás, se é negativa ou é positiva. Perfeito? Então ele traz essa informação. Primeiro, o gás está submetido a um processo de pressão constante. Então vamos lembrar, processo de pressão constante nos traz que o trabalho pode ser obtido através da pressão vezes a variação de volume. A variação de volume foi negativa, então nós teríamos aqui o trabalho é 400 vezes menos 0,25, uma redução do volume. Então, o nosso trabalho é de menos 100 joules. Perfeito? Então, a nossa primeira alternativa, a alternativa A, ela é uma alternativa verdadeira. Porém, a gente precisa determinar outras coisas, né? O que a gente precisa olhar aqui? Nós precisamos também da variação de energia interna. Como que a gente vai calcular essa variação de energia interna? A variação de energia interna pode ser obtida, como é um gás e ele está sob pressão constante, ela pode ser obtida por 3 meios de pressão vezes a variação do volume. Ok? Já que a pressão vai ser sempre igual. Então, nós temos aqui que o nosso ΔU vai ser 3 sobre 2, vezes a pressão de 400, vezes a variação de volume, que foi uma variação negativa de menos 0,25. Então, nós teremos, neste caso, nosso ΔU vai ser 3 meios vezes essa continha que a gente já fez, ela dá menos 100, nós teremos menos 150 joules de variação de energia interna. Então, ok, a nossa alternativa B, ela também é uma alternativa verdadeira. Na letra C, ele quer saber, o gás ele recebe 250 joules de calor, e na letra D você tem o oposto. Então, note que o gás cede 250 joules de calor. Então, ou ele recebe ou ele cede. Como que a gente vai saber isso? Primeira lei da termodinâmica. Quantidade de calor é igual ao nosso ΔU, variação de energia interna, mais o trabalho realizado. Neste caso, nós temos uma variação de energia interna negativa, de menos 150 joules, mais o trabalho de 100 joules negativos. Então, menos 100 joules. O que vai totalizar para nós uma quantidade de calor de menos 250 joules. Então, isso indica que esse gás ele cede calor para o meio. Perfeito? Então, a nossa alternativa C, ela é uma alternativa falsa. Ele não recebe, ele cede calor por meio. Então, o gás cede 250 joules, verdadeiro. Bom, a variação de temperatura desse gás é negativa. Se ele está submetido a uma variação de temperatura, como ele tem uma variação de energia interna negativa, a variação de temperatura também vai ser negativa, então é verdadeira. Então a única alternativa falsa é a letra C. Perfeito? Vamos lá para a próxima questão, espero que tenham compreendido esta. 7. Determine qual o trabalho realizado por um gás em expansão que teve seu volume alterado de 5 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos para 10 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos em uma transformação a pressão constante de 4 vezes 10 a quinta. Então é uma situação onde que ocorre essa expansão de um gás e a pressão é constante. Então quando a gente trabalha nessa transformação chamada isobárica, sem alteração da pressão, a pressão permanece constante, nós temos então que o trabalho pode ser obtido pela pressão vezes a variação de volume.
Então, nós temos que a nossa pressão é de 4 vezes 10 à quinta. A variação de volume. Volume final é 10 vezes 10 a menos 6. O volume inicial é 5 vezes 10 a menos 6. Nós vamos ter, então, 4 vezes 10 à quinta, vezes 10 vezes 10 a menos 6, menos 5 vezes 10 a menos 6, vai gerar para nós 5 vezes 10 a menos 6. Então, nós teremos aqui o trabalho 4 vezes 5 são 20, 10 à quinta vezes 10 a menos 6 vai gerar para nós 10 a menos 1, importante aí 10 a menos 1, e nós teremos então que o trabalho foi de apenas 2 joules. Perfeito? 2 joules, uma questão aí tranquilinha também sobre cálculo de trabalho. Questão 9. Do ponto de vista da primeira lei da termodinâmica, o balanço de energia de um dado sistema é dado em termos de 3 grandezas. Vamos ver, o que diz a primeira lei? A primeira lei diz que a quantidade de calor fornecida ou retirada, cedida de um dado sistema é igual à variação de energia interna mais o trabalho. Então, nós temos aqui 3 grandezas. Quantidade de energia, ou quantidade de calor, energia interna e trabalho. Então vamos ver. Letra A, pressão, volume e temperatura? Não, falso. Calor, energia interna e volume? Calor e energia interna, ok, volume não, falso. Trabalho, calor e energia interna? Verdadeiro, trabalho, calor e energia interna. Trabalho, calor e densidade? Trabalho, calor, sim, densidade não, falso. Então a nossa alternativa correta é a letra C, calor ou trabalho, calor e energia interna. Próxima questão. Questão 10. Um técnico de manutenção de máquinas pôs para funcionar um motor térmico que executa 20 ciclos por segundo. Considerando que, em cada ciclo, o motor retira uma quantidade de calor de 1.200 joules da fonte quente e cede 800 joules à fonte fria. É correto afirmar que o rendimento de cada ciclo, então ele quer o rendimento de cada ciclo. Bom, lembrando, como que a gente determina o rendimento? Rendimento, N, ele é o trabalho realizado pela quantidade de calor. Vou resolver aqui de forma mais rápida. Quanto que vai ser o trabalho, né, pessoal? Quanto que vai ser o trabalho realizado? Lembra, a máquina térmica, ela transforma essa energia térmica em energia de movimento, que é o nosso trabalho, a realização de um trabalho. E o restante é dissipado para a fonte fria. Então, se eu tenho recebendo 1.200 joules e ele cede ou dissipa 800, quer dizer que o trabalho realizado é de 400 joules, né? 400 mais o quanto foi dissipado tem que dar o total que foi fornecido, ou retirado ali da fonte quente. Então, nós temos aqui que o rendimento vai ser 400 por 1.200. Podemos simplificar, temos aqui 4 por 12, 4 por 12 é 1/3, que é 0,3333 e assim sucessivamente. Em porcentagem, temos 33,3% aproximadamente. Logo, a nossa alternativa correta é a letra C. Certinho? Vamos lá para a próxima questão. Questão 13. A energia interna de um gás é a medida da energia cinética média. Olha que legal, né, pessoal? Quando você começa a ler as questões, muitas vezes a própria questão traz a resposta de uma outra questão que a gente olhou anteriormente. Olha lá, energia interna, traz a definição. Tá? Então, a energia interna de um gás é a medida da energia cinética média de todas as suas partículas. A energia interna contida em 2 mols de um gás monoatômico ideal a uma temperatura de 300 Kelvin
é de aproximadamente, daí traz aqui dado a constante universal dos gases, 8,37 joules por mol Kelvin. Como que a gente trabalha então com essa quantidade de energia interna para um gás ideal? Então U ele vai ser igual a 3 sobre 2 vezes N, que é o número de mols, vezes a constante universal dos gases, R, vezes a temperatura, nRT. Nós temos então nesse caso 3 sobre 2 vezes 2 mols vezes a constante universal, que é 8,37, vezes a temperatura, que é 300 Kelvin. Podemos aqui realizar algumas simplificações, esse 2 com esse 2, sobra aqui o restante da nossa operação. Vou fazer aqui sem calculadora, porque é uma continha que dá para fazer sem calculadora. Né? Nós temos aqui 3 vezes 300, são 900. Tenho aqui 900. Então a gente vai fazer 8,37 vezes 900. A gente pode considerar aqui 0, 0. 9 vezes 7, ou 7 vezes 9, são 63. Vai 3. 9 vezes 3, 27. Com 6 que nós temos lá em cima, são 33. 8 vezes 9 são 72. 72, isso, né? 72 com 3, 75. 75. E duas casas decimais, nós temos então 7.533 joules de energia interna. Se a gente for colocar isso em notação científica, nós temos 7,5 vezes 10 a terceira, porque 7 ele representa 7.000, milhar, o 10 a terceira. Então, 7,5 vezes 10 a terceira joule aproximadamente, mais corretamente 7.533. Certo? Então, a alternativa correta, letra A, 7,5 vezes 10 a terceira joule. E por último, nós temos aqui um gás monatômico e ideal com volume de 3 metros cúbicos é colocado sobre uma pressão de 10 a sexta pascal. A energia interna desse gás em joule é igual a... Muito bem, trabalhando com gás monatômico ideal, nós temos que a sua energia interna vai ser dada por 3 sobre 2 vezes a pressão vezes o volume. Perfeito? Então nós temos aqui que a energia interna vai ser de 3 sobre 2 vezes 10 a sexta vezes o volume, que é de 3 metros cúbicos. Neste caso, nós teremos 3 vezes 3 são 9, dividido por 2, 4,5 vezes 10 a sexta joules. Dentre as alternativas, deixa eu verificar, alternativas, 4,5, opa, nenhuma. Um gás monatômico ideal com volume de 3 metros cúbicos é colocado sobre uma pressão de 10 a sexta pascal. A energia interna desse gás em joule é 3 meios de pressão vezes volume, é isso mesmo, 9 é 4,5. A alternativa correta deveria ser a letra B. Professor, mas como que você sabe que provavelmente seria a letra B? Devido a essa divisão por 3 meios, provavelmente foi considerado um erro de digitação, alguma coisa na hora que eu montei a questão. Mas a alternativa correta seria essa, vou mudar aqui, é 4. Perfeito? É 4,5 vezes 10 a sexta joules de energia. Perfeito, pessoal? Espero que esse vídeo ajude
na resolução dos exercícios, vocês consigam estar estudando e posteriormente vou trazer a resolução das demais listas. Grande abraço, fui!